Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, muito bem-vindos ao canal. Se você não for inscrito, inscrevam-se, deixe um joinha se gostarem do vídeo, comente e compartilhe, isso ajuda muito o canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre votos, o que são votos, como eles foram feitos e como quebrá-los. Pois bem, votos é tudo aquilo que você promete, né? Voto é uma promessa. Vamos falar da Idade Média. Eu acho que muita gente aqui deve ter vivido lá naquela Idade Média, né? Sofreu barbaridades, horrores, né? Então, é o seguinte, antigamente a gente devia muita obediência aos reis, imperadores e à igreja, né? Eu tô falando aqui da Idade Média, tá, gente? Porque, como eu já disse, muita gente aqui já deve ter vivido nessa época. Se vocês assistiram meu vídeo passado sobre TVP, assistam, tá? Para quem não assistiu, é bem interessante. E aquele negócio, a gente não morre, né? O que morre aqui é a nossa matéria, né? A nossa carne, é o nosso corpo. A nossa alma, a nossa essência não morre jamais. Então, a gente não... Essa vida aqui não é a primeira vida que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, que a maioria das pessoas, ou melhor, todas as pessoas, né, eu acho, tá vivendo. A gente já viveu muitas e muitas e muitas e muitas outras vidas. Essa não vai ser a primeira, como também não vai ser a última, tá? Então, muito cuidado com o que você faz aqui, porque lá no seu futuro você pode colher os frutos plantados aqui, tá? Então, vamos lá. Naquela época, a gente devia obediência aos reis, imperadores e à igreja. Basicamente, era esses que mandavam em tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. E o que acontecia? A gente fazia votos, tá? São 5 os principais votos feitos lá no passado, que são votos de guerra, de submissão, que vem sempre acompanhado do voto de guerra, voto de silêncio, pobreza e castidade. Esses são os votos que geralmente são feitos, né? Foram feitos lá no passado. Então vamos lá, começar. Voto de guerra. O que é um voto de guerra? Quem que fez um voto de guerra? Naquela época, a gente devia obediência ao rei, né? E as pessoas, elas matavam e morriam pelo reino, né? Aí você vai falar, mas gente, eu sou mulher. Naquela época, a mulher não brigava, a mulher era submissa, ficava em casa, né? Cuidando do fogão, das crianças. Você está mulher. Você não é mulher. A sua essência não tem sexo, tá? Então, aqui você está mulher, você está no corpo de mulher, ou você está homem, está no corpo de homem. Após o seu desencarne, a sua essência vira uma essência. Você pode reencarnar em outro sexo, de outra cor, né? Enfim. Aí a pessoa lá, né, o soldado, ele devia obediência ao rei e ele matava e morria pelo reino. Ele fazia esse voto, essa jura: eu mato e morro pelo meu reino, pelo meu rei. Aí ele ia pra guerra, ele morria
ele perdia braço, perna, era decapitado, acontecia aquele horror, né, naquelas batalhas. Só que ele morria com aquele voto: eu vou defender até a minha morte, né? E o que acontece com uma pessoa que tem esse voto aqui, nessa terra? Ele arruma encrenca em qualquer lugar que ele vai. Ele vai em algum lugar, ele arruma encrenca. Seja no trabalho, na família, em roda de amigos, em qualquer lugar. Ele tá sempre no meio de confusão. A confusão não é nem com ele, mas ele já tá ali defendendo alguma das partes, querendo tomar partido de alguma coisa, né? Tá sempre assim. O voto de submissão, que geralmente vem com o voto de guerra. O voto de submissão não é aquela pessoa, né, que abaixa a cabeça, também, né, aceita tudo. Também é o voto de submissão. Mas o voto de submissão é aquela época a gente devia reverência ao rei, reverência ao padre, né, ao papa, à igreja, né, enfim, que era a igreja católica, né, que tomava conta daquela época. E aí, se você tem esse voto, você é aquela pessoa que você tem que seguir alguém, você tem que levantar alguma bandeira, aquela pessoa que é fanática por alguma coisa. Se ela não seguir alguém, alguma ideia, levantar alguma bandeira, ela não vive. Ela se sente meio que inútil se ela não fizer isso, né? Que também é uma briga, né? É uma guerra. E então quem tem acontece isso na vida aqui é porque tem um desses dois votos. Vamos pro voto de pobreza, que era muito comum naquela época também. De você dar tudo o que você tem e ficar só com a roupa do seu corpo. Isso acontecia muito na Índia, acontecia muito com os freis, né, com os franciscanos, capuchinhos, que dava tudo que tinha e vivia com a roupa do corpo. E isso a gente hoje sabe que isso não é o correto, porque é aquele negócio: ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não amar você, como que você vai amar o próximo? Se você não tem o pão dentro da sua casa, como que você vai dar o pão para o próximo? Isso não tem como. Então, quem tem esse voto lá no passado, o que acontece aqui? A pessoa não consegue prosperar, ela não sabe lidar muito bem com o dinheiro, ela acha que ter dinheiro, ter bens é coisa do mal. Quem tem bens é ruim, quem tem dinheiro é ruim, o bom é o pobrezinho, né? Que é o que pregavam lá antigamente. E aí ela não consegue lidar com o dinheiro, ela não consegue prosperar, ela faz coisas maravilhosas e não consegue fazer aquilo lucrar na vida dela, né? Ela não consegue prosperar, né? Não consegue seguir em frente, não consegue fazer o negócio dela dar certo, né? É mais ou menos isso. Um voto também muito feito lá no passado era o voto de silêncio. Esse voto, o que era? No reino acontecia muitas coisas e as pessoas viam muitas coisas erradas. O camponês, o plebeu, o bobo da corte, esse via de tudo, ele andava assim, ó, no palácio inteiro, via tudo, ele ia da cocheira dos cavalos ao quarto da rainha. E ele sabia de tudo que acontecia no reino. E não só o bobo da corte, como outras pessoas também. E se o rei visse que aquela pessoa viu o que não devia ver, o que ele fazia?
ele virava para a pessoa e mandava ela para a igreja para entrar, para ser sacerdote, né, para entrar para a igreja, para servir a igreja e fazer o voto de silêncio. Antigamente, para você entrar na igreja, você tinha que fazer vários votos, inclusive o de silêncio. É aquele macaquinho. Eu não vejo, eu não ouço e eu não falo. Era assim. Ou você fazia esse voto, ou você era morto em praça pública. E era uma morte básica, né? Uma morte bem tranquila naquela época, né? Ou você era queimado vivo, ou você era decapitado, ou você era enforcado. Era uma morte assim, tranquilíssima, né? Tanto é que a gente hoje fala que a gente vive num mundo ruim. Muita gente fala, nossa, que mundo é esse, né? Onde a gente vai parar? Quanta barbaridade. Não, gente, a gente vive num mundo maravilhoso. E eu espero que o mundo continue sendo maravilhoso, ou melhor, cada vez mais maravilhoso. Porque antigamente, se você não aceitasse, se você não cumprisse as ordens, se você tivesse uma cabeça uma mente mais aberta, se você se sobressaísse mais do que o rei ou a igreja, você era morto. Muitos eram dados como bruxos, como bruxa, e era queimado vivo em praça pública. Era decapitado, enforcado. Por que em praça pública? Para todos os outros verem o que estava acontecendo com aquela pessoa e não cometer o mesmo erro, porque senão o fim seria o mesmo, tá? Aí o que acontece com uma pessoa que tem um voto de silêncio lá do passado? Ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar em público, ela trava, ela não consegue se comunicar direito com as pessoas, ela engole sapo, ela não fala o que ela tem vontade de falar, né? Por quê? Porque ela tem esse voto lá no passado. Outro voto, assim, bem comum no passado era o voto de castidade. Voto de castidade. O que seria um voto de castidade? As meninas, né, naquela época, elas tinham que entrar para a religião virgens, né, para ser sacerdotisas virgens, freiras, né. Hoje ainda tem culturas que tem que ser assim, mas antigamente era muito comum. E a menina fazia o voto de castidade para entrar lá para a religião. Outro voto de castidade, outra coisa é que antigamente as pessoas não se casavam por amor, né? Era tudo casamento arranjado. Então, o rei lá tinha seu filho, o príncipe, e ele jurava aquele príncipe para a princesa do outro reino, né? E a princesa era jurada para o príncipe daquele reino. Por quê? Para agregar valores, né? Para juntar heranças, terras. Então as pessoas era assim que eram os relacionamentos. Bom, a não ser lá nos camponeses, né? Não sei, talvez lá eles podiam casar por amor, mas na alta sociedade da época não. Aí o príncipezinho lá se apaixonava pela camponesinha. E esse amor jamais poderia ser construído, né, ser vivido, porque ele já estava prometido para a princesa e jamais o rei ia deixar, né, o filho casar com uma camponesa. Como assim? O que isso vai agregar para o meu reino? Nada, o pior, eu vou ter que dar, eu não vou receber.
E era assim. Assim, era uma coisa normal. E o que acontecia? Eles juravam amor eterno. Isso também é um voto de castidade, porque tudo bem, ele ia lá, ele casava com a princesa, a plebeia lá, né, a camponesa, casava lá com o camponês, mas eles tinham feito juras de amor eterno. Eles até se entregavam para outra pessoa, cumpriam o matrimônio, porém a jura de amor eterno, aquele eu vou me entregar de alma só para você. Então isso também é um voto de castidade. Outro voto de castidade, outra coisa que acontecia lá era o cinto de castidade mesmo, o cinto de ferro, que os homens iam para a guerra, para as batalhas e colocavam o cinto de castidade nas mulheres. Era assim. Era básico, né? Era uma vida tão tranquila antigamente que, nossa, ainda bem que a gente vive aqui, né? Essa terra, nesse mundo, né? Hoje, mas nós vivemos lá, infelizmente. Porém, aí esse homem, ele ia pra guerra, provavelmente morria em batalha. Vinha a notícia da morte em batalha dessa pessoa, a mulher ia num ferreiro, tirava esse cinto, mas ela ficava com o cinto na alma, sabe? Ela ficava com aquele negócio na alma dela. Ela tirava do corpo, mas da alma dela, do ser dela, tava ali aquela castidade, né? E ela morria com isso. O que acontece com uma pessoa que tem um voto de castidade lá no passado? Ela não consegue se relacionar com as outras pessoas, assim, com amor, né? Não consegue se relacionar com amor. Ela não consegue, ela não sabe lidar com a sexualidade dela. Ela sempre acha que tem alguma coisa de errado. Isso é quem tem um voto de castidade lá no passado. Então, eu vou falar para vocês como quebrar. Agora eu vou falar como quebrar esses votos. Tem uma oraçãozinha que foi trazida pelo arcanjo Ariel e ela é uma oraçãozinha pequena, bem gostosa de se fazer. Ela é feita durante 21 dias. Para isso, para fazer essa oração, que vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Porque eu não vou falar ela aqui, mas ela vai estar aí na descrição do vídeo. Quem quiser fazer, né, a oração, ela vai estar aí. Para isso, você vai precisar de uma vela branca, tá? Uma vela, pode ser uma velinha dessa, que é uma velinha pequenininha, pode ser uma vela assim também, ó. Como você vai precisar de 21, essas daqui pode ser, ela é bem baratinha, você compra no supermercado de caixinha. Você vai precisar também de um copo com água. O que você vai fazer? Você vai sentar num lugar tranquilo, na frente do seu altar, ou mesmo em algum lugar tranquilo, que você vai poder deixar esta vela queimar, tá? Em cima de uma mesa, não no chão, porque vela para anjo, você não se queima no chão, é sempre em cima de alguma coisinha. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar água nesse copo, você vai colocar essa velinha num castiçalzinho, você vai fazer a sua conexão com o seu eu superior, né? Você pode usar um olhinho essencial, né? Eu gosto muito de usar o óleo de olíbano, o óleo de sândalo, é bem bacana para esse tipo de coisa, meditação, né? Conexão, é bem legal. Mas também não precisa de óleo, tá? Não tem óleo, não vou fazer não. Você vai fazer, não precisa de óleo. Isso é só para você se centrar ali, se acalmar antes de fazer a oração. Na hora que você vai fazer a oração, você acende a vela. Você vai acender a vela. Você vai erguer a vela em cima da sua cabeça, ao centro da sua cabeça, com a mão direita, tá?
E você vai falar: eu, em nome de Deus, desculpa, em nome de Deus, eu consagro esta vela. Aí, se você for oferecer para alguém, né, assim, para algum anjo, para algum santo, você coloca: eu consagro, em nome de Deus, eu consagro e ofereço esta vela a tal, 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 tal. Ou então é só: em nome de Deus, eu consagro esta vela acesa, tá, gente? Aí você vai colocar ela ali, bonitinha, pezinha, vai fazer a sua oração. Ao terminar a oração, você vai beber a sua água e você vai deixar aquela velinha queimar até o fim. Só. Isso durante 21 dias, tá? E aí, você, nessa oração, você pode citar os votos que você vai querer quebrar, ou se você falar: ai, mas eu não sei, eu acho que eu tenho voto, mas eu não sei qual é, você só coloca: eu vou quebrar, fazer a quebra de votos, né, que eu fiz no passado, que tá ali na oração, não precisa citar voto nenhum. Mas se você quiser, se você souber, né, se você sentir o voto que você fez lá no passado e quiser quebrá-lo, é legal você citar o voto. E aí isso é feito durante 21 dias, não precisa ser no mesmo horário, tá? Mas tem que ser, seguir os 21. Se você quebrar por um acaso, um dia você tem que voltar e fazer desde o início novamente, tá? Então a oraçãozinha vai estar aí na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, e muita paz, muita luz no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.